garantir que a resolução número 1/2010 do CONAD seja revisada para incluir explicitamente os direitos e as tradições dos povos indígenas. Introdução. A resolução número 1/2010 do CONAD estabelece diretrizes para o uso religioso da ayahuasca no Brasil. Contudo, é necessário reconhecer que ela não contempla de forma direta os povos originários que possuem uma relação ancestral, espiritual e cultural com a ayahuasca, reconhecendo os originários como transmissores milenares da sabedoria e tecnologia ancestral da bebida ayahuasca. Essa lacuna reforça a urgência de um movimento que garanta a inclusão e o respeito às tradições indígenas neste marco regulatório. Objetivo. Este documento busca ações concretas perante a CONAD para a revisão e atualização da Resolução número 1/2010, com o objetivo de incluir os povos originários como sujeitos legítimos e fundamentais no contexto do uso da ayahuasca. Pontos fundamentais da proposta. Número 1. Reconhecimento histórico e cultural. Primeiro, os povos originários têm uma relação milenar com a ayahuasca, sendo suas práticas espirituais e culturais a base para a difusão do uso da bebida no Brasil e no mundo. 2. A exclusão desses povos na Resolução número 1 de 2010 evidencia um apagamento histórico que precisa ser corrigido. Ponto 2. Proposta de inclusão. Revisar a Resolução número 1/2010 para contemplar explicitamente os povos indígenas e suas práticas espirituais ligadas à ayahuasca. 2. Garantir que os requisitos e diretrizes respeitem a especificidade cultural, espiritual e organizacional das comunidades indígenas. Ponto 3. Formação de um grupo de trabalho. Propor a criação de um grupo de trabalho, GT, composto por lideranças indígenas e suas respectivas representações, bem como federações indígenas, pesquisadores, advogados, antropólogos, representantes governamentais e a representação de organizações civis para elaborar proposta concreta de inclusão. Ponto 4. Chamado às lideranças. 1. Convocamos todas as lideranças indígenas presentes na Conferência da Ayahuasca para integrar esse grupo de trabalho e participar ativamente na formulação das petições que serão apresentadas ao CONAD e ao Senado. Este é um momento histórico para fortalecer a representatividade indígena nos marcos regulatórios brasileiros. Ponto 5. Conclusão. Este documento busca iniciar um diálogo com as autoridades competentes para corrigir a omissão presente na Resolução CONAD número 1/2010, garantindo o respeito e a proteção das práticas culturais dos povos indígenas relacionadas ao uso da ayahuasca. Marcos legais importantes. 1. Constituição Federal de 1988, artigo 231, reconhece os direitos dos povos indígenas à preservação de suas culturas, tradições, formas próprias de organização social, línguas e crenças. 2. Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ratificada pelo Brasil, decreto número 5.100
51/2004. Garante o direito à consulta prévia em medidas que impactem nossas tradições e territórios. 3. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Artigo 11. Garante o direito de praticar e revitalizar tradições culturais e espirituais. Artigo 31. Reconhece o direito de proteger e desenvolver nosso patrimônio cultural e reconhecimentos tradicionais. Sobre o reconhecimento da ayahuasca pelo IPAM. 1. IPAM e reconhecimento cultural. O processo de reconhecimento do uso ritual da ayahuasca como patrimônio cultural imaterial está em andamento desde 2008, conduzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPAM. Esse reconhecimento busca proteger e valorizar a importância cultural, espiritual e histórica da ayahuasca para diversos grupos religiosos indígenas no Brasil. 2. Foco nas tradições indígenas. Embora o processo contemple práticas religiosas e estruturadas, como o Santo Daime e a União do Vegetal, as tradições indígenas não têm sido incluídas de maneira explícita. Isso gerou críticas de lideranças e antropólogos que ressaltam a ancestralidade das práticas indígenas com a ayahuasca e a sua necessidade de proteção frente à marginalização e criminalização. Desafios e lacunas no reconhecimento. O IPAM, no processo de patrimonialização da ayahuasca, priorizou práticas religiosas universalistas e deixou de consultar amplamente os povos originários. A resolução número 1 de 2010 do CONAD também não considerou as práticas indígenas, desrespeitando nosso papel histórico como guardiões da ayahuasca. Chamado final. O reconhecimento do uso da ayahuasca como patrimônio imaterial é uma oportunidade de reparar lacunas históricas, proteger práticas ancestrais e assegurar a representatividade indígena. A ausência de reconhecimento formal não apenas marginaliza essas culturas, mas também as expõe a riscos legais e sociais. A ação do IPAM precisa avançar com mais celeridade e incluir diretamente os povos originários, valorizando sua contribuição histórica e espiritual para a cultura brasileira. O momento exige união, força e organização. A inclusão dos povos originários na resolução número 1 de 2010 do CONAD é um passo essencial para garantir o reconhecimento e o respeito às tradições ancestrais dos povos indígenas no Brasil. Juntos, podemos construir um caminho de justiça e representatividade para aqueles que há séculos guardam e compartilham a sabedoria da ayahuasca com o mundo. Nossa união é essencial para o sucesso desta causa. Responsável pela proposta, Alexandre Diácono, conjuntamente com as lideranças Rune Queen e FEPAC.